Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o Exatamente e estamos começando mesmo, porque esse é o primeiro episódio de uma série que vem para desvendar, talvez você pense como os mistérios da hipnose. E claro, o Felipe Feliciano, que é o cara que comanda esse programa aqui. Eu sou só um coadjuvante, um provocador aqui do Felipe Feliciano para a gente falar desse tema tão empolgante que é a hipnose. Felipe Feliciano é um mestre aí na hipnoterapia. Felipe, como é que vai ser essa sequência de programas que nós vamos ter, que vai falar sobre a hipnose, que vai deixar claro para as pessoas o poder que essa técnica, se a gente pode chamar assim, que essa terapia tem para ajudar no dia a dia das pessoas, desmistificar essa questão de show apenas e outras coisas assim. Querido. Sem dúvida. Primeiro de tudo, obrigado aí por topar esse projeto, né? Por a gente falar sobre hipnose abertamente, tirar os medos, as dúvidas e falar de fato o que é hipnose, trazer cada vez mais informação para as pessoas sobre o desenvolvimento da mente humana. Então, obrigado por aceitar esse convite, Walter, e a gente vai fazer uma série de vídeos, de conteúdos, falando sobre diversos temas, sobre hipnose mais focadamente, por ser hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia, mas a gente vai falar sobre os mais diversos temas envolvendo a arte da mente humana. Muito bom. Bom, Felipe, não tem como a gente começar esse programa sem a gente começar com essa abordagem. Por que é que algumas pessoas têm medo até da hipnose, Felipe? Grande parte desse preconceito que as pessoas tiveram e têm sobre hipnose, ele vem lá desde os tempos do sono, da época onde as pessoas, lá na Grécia Antiga, tinham templos, espaços onde as pessoas iam até lá para, através de imposições de mãos, orações, saírem de lá curadas, né? Os templos do sono, eles são a primeira referência escrita, demonstrada sobre a hipnose sendo utilizada, sobre o que a gente acredita que era a hipnose, né? As pessoas enfermas daquela época iam até esses templos do sono, onde várias pessoas o guiavam, o conduziam a um estado de transe, que hoje a gente sabe que é um estado de transe, e através da imposição de mãos e de uma série de procedimentos que eram feitos ali, a pessoa se tratava, se curava e assim por diante. E a gente pode dizer, Felipe, que essa é uma primeira referência de contato com o nosso subconsciente. O momento do sono é aquele momento que a gente tem uma conexão sem interferências com o nosso subconsciente, porque o nosso lado consciente vive numa briga durante o dia, quando você está acordado, né? Você fica brigando para tentar achar as respostas e muitas delas já estão ali no nosso subconsciente. E quando você vai para um estado do sono, ou um estado que te coloca numa posição de relaxamento, numa posição que você consegue facilitar esse acesso, a gente pode dizer que é basicamente isso, é facilitar esse contato também? É ótimo esse ponto que você comentou, porque essa percepção é a percepção da maior parte das pessoas. Embora, sim, quando a gente quando a gente dorme, né, a gente acessa uma fração, uma parte do nosso subconsciente, boa parte do que é feito ali não é percebido e nem controlado, né? Então, essa analogia do que se tinha antigamente, se dava o nome de templos do sono, ele vem de uma ideia antiga de que a pessoa, quando estava em hipnose, ela estava dormindo. Isso veio lá dessa época e praticamente é um mito que se perdura até hoje. As pessoas acreditam que quando elas estão em hipnose, elas estão num estado de sono. E é exatamente o oposto. Ela está consciente, permitindo e percebendo tudo o que está acontecendo ao seu redor e nada tem a ver com o sono. Embora grande parte desse preconceito venha desse tema. Inclusive, o termo ele foi cunhado pelo Cuvillier, que era um estudioso também, e ele deu esse nome, foi o primeiro a utilizar o prefixo hipno, né, hipnos, né, que era o deus do sono. Falando sobre o estado da hipnose, sobre esse estado, esse fenômeno, dando o termo hipno. Mas, na verdade, logo depois que ele começou a utilizar esse estado, ele se popularizou, obviamente, mas logo depois se descobriu que não se tratava de sono. E aí tentou-se mudar o nome de hipnose, né, de estado de sono, para monoideísmo,
que é foco em uma ideia. Mas aí o termo já tinha pegado, todo mundo já conhecia como hipnose, e por isso que até hoje a gente fala que é hipnose. Muito bem, Felipe. E assim, antes da gente falar dos benefícios, né, e para quem está acompanhando a gente nesse primeiro episódio do Exatamente, e claro, depois você vai ter informações aqui na tela para você poder mandar questionamentos, né? Esse é um trabalho que a gente começa a realizar hoje para trazer esclarecimento para as pessoas, para trazer informação importante para você que quer se aprofundar mais no tema. Bom, eu começo perguntando para você, Felipe, nesse ponto, quando é que a hipnose chegou na tua vida? Para quem não te conhece, como é que isso começou? Como é que começou a despertar esse seu interesse pela hipnose e o que ela, de imediato, você já percebeu em benefícios para a sua vida? Que legal. Bom, o que me levou para o caminho da hipnose, né? Eu sou da área de exatas, eu sou engenheiro de formação. E o que me levou para a área da hipnose é porque eu trabalhava e prestava consultoria para algumas empresas para criação e desenvolvimento de modelos de negócio. Eu tinha um projeto todo voltado para isso. Mas eu comecei a notar, Walter, que não adiantava nada eu modificar o modelo de negócio das pessoas, da empresa delas, sem modificar a mente delas por trás, os comportamentos, as atitudes e principalmente a razão pelas quais ela agia daquela forma. Então, uma vez que eu percebi que não adiantava modificar o modelo de negócio se a mente do dono, do sócio, do acionista não mudasse, eu fui buscar formas e conhecimentos para poder entender sobre como a mente funciona e aí eu me conectei, me reconectei com a hipnose. Perfeito, você vê que alguém que pode estar acompanhando a gente fala assim, não, mas acho que ele já desde criança optou aí por estudar a mente e tudo mais, você vê, era da área de engenharia, exatas total, e precisou buscar na hipnose e encontrou na hipnose uma série de respostas que talvez outras matérias não tenham dado para a vida dele. Agora, Felipe, para tanta gente que está acompanhando, tá bom, e as pessoas veem aquela hipnose chamada hipnose de palco, né? Como muitos chamam, que é aquela coisa, a pessoa fica lá com a mão travada, então tira a mão, a pessoa não consegue mexer, né? Ou então fala seu nome, a pessoa não consegue falar, tal. E isso talvez tenha trazido, que também é uma forma, vamos chamar de engraçada ou interessante, né, de mostrar o poder da hipnose, né? Como é que alguém consegue esquecer o nome, né? Como é que a pessoa não consegue falar o seu nome? Agora, como é que as pessoas podem encarar isso, ver os benefícios da hipnose sem se deixar levar por esse lado do show, do auditório, do palco, tal, achar que é só isso? Puxa, será que vai, né? As pessoas vão me fazer? O que vai acontecer? Explica, faz uma linha aí. Você como especialista nesse assunto pode trazer esclarecimento para as pessoas. Bom, então acho que grande parte desse mito que as pessoas criam, né, misturando um pouco as bolas sobre hipnose de entretenimento e a hipnoterapia, vem desse advento recente, né, de alguns anos atrás do Fábio Puentes, a história do bem dormido, né, ou até mesmo recentemente o próprio Pyong Lee, que trouxe de volta à tona esse assunto sobre hipnose. E o que mais me perguntam o que acontece nesses shows de hipnose, nessas demonstrações de hipnose? É hipnose? Sim, é hipnose. Mas o que aqui está acontecendo naquele momento é uma demonstração da capacidade, do poder que a mente daquela pessoa tem, né? Um dos grandes mitos, né, Walter, é as pessoas acreditarem que hipnose se trata de um poder. O poder do hipnotista dominando o hipnotizado, e não existe esse poder. Aquilo tudo acontece e parece incrível, sensacional, mas aquilo só acontece porque o próprio hipnotizado permite que aquilo aconteça. Ele vai até o show de hipnose, ele se permite ir lá, dar risada junto, se divertir, às vezes as pessoas próximas estão junto, ele quer. Então, o que a gente fala na hipnose, né, esse querer, a gente fala na hipnose que é a atitude mental. Ele tem o interesse de fazer e passar por aquela experiência curiosa, divertida e principalmente incrível de entender como a mente dele é capaz de fazer aquilo. E o insight por trás
da hipnose de entretenimento é se a mente é capaz de reproduzir e fazer esse tipo de coisa que é tida como base, como mudar o nome, como comer uma coisa sentindo o gosto de outra, imagina o potencial que ela tem de tratar questões que a gente precisa, né? Que são importantes, que nos incomodam. Então, o mau uso da hipnose é o problema. Não é a hipnose de entretenimento ou a hipnose para fins terapêuticos, é a hipnoterapia, mas o mau hipnotista. E o mau hipnotista vai ser tão ruim quanto o mau cozinheiro, o mau engenheiro, né? As pessoas falam, qual que é o risco da hipnose? Hipnose pode atrapalhar, ferrar com a vida daquela pessoa. E o que eu digo sempre o que faz aquilo acontecer não é o hipnotista, não é a hipnose, né? Mas o hipnotista. Assim como o problema de um prédio cair não é da engenharia, é do mau engenheiro, né? Então, um mau cozinheiro pode errar na manipulação dos alimentos e causar uma intoxicação alimentar. Sim. Então, as pessoas tendem a jogar para a hipnose como se ela fosse o problema. O problema é o mau profissional. E mau profissional tem em todo tipo de ambiente, né, Walter? E essa sua colocação é muito importante porque nesse medo que as pessoas têm, né? Essa coisa que você até brincou, falou assim, puxa, a pessoa vai me fazer passar vergonha, né? Vou ficar dormindo, vou imitar galinha, vou fazer tal coisa, tal. Você tocou num ponto importante. A hipnose só acontece, aquele movimento só acontece porque a pessoa permitiu que aquilo aconteça. Ou seja, às vezes alguém pode até ter ouvido os benefícios da hipnose ou falar, nossa, mas eu vou procurar aquele profissional, ele vai me mandar fazer alguma coisa ou até vai me pedir para pagar uma quantia exagerada, vai fazer eu dar minha senha do banco, alguma coisa assim e tal. Isso não acontece porque vai contra os princípios e coisas que vão contra os princípios das pessoas não conseguem se concretizar na hipnose. Exatamente. Eu falo sempre que nada que a pessoa não faria conscientemente, ela vai fazer hipnose. E eu brinco, inclusive, com quem me questiona isso, eu falo, se fosse tão simples acessar a mente de alguém e roubar a senha, etc., eu iria hipnotizar 2, 3, 4 pessoas, limpar a conta e viajar, né? Então, se fosse, óbvio, né, que é uma piada, mas se fosse tão simples assim, né, seria muito, né, exagerado, muito simples. A hipnose ela é muito mais o estado consensual da nossa mente. Como eu digo, e a gente sempre ensina para os alunos, para que a hipnose aconteça só precisam de 2 coisas. A primeira delas é querer e a segunda seguir as instruções. E no querer, ele faz parte não só o querer, num fim terapêutico, por exemplo, se libertar, se livrar, tratar essa questão que te incomoda, como também permitir que aquilo aconteça, né? E seguir as instruções. E seguir as instruções consiste em confiar no hipnotista, na autoridade que ele tem, na capacidade que ele tem de acessar, resolver, ressignificar questões que nos incomodam e principalmente tirar todos os medos, os mitos, as dúvidas. Porque se a pessoa tem dúvidas, tem mitos, tem medo sobre hipnose, ela não vai se permitir, né? E ninguém vai forçá-la a hipnotizar, como a gente já falou. Então ela tem que querer e seguir as instruções. Perfeito. Bom, Felipe, agora de um modo geral, assim, é óbvio que durante os próximos episódios aqui do Exatamente, a gente vai abordar temas específicos, vamos estar falando sobre pontuações dentro da hipnose, os benefícios que ela traz para a vida das pessoas, né? O que ela pode enriquecer o seu dia a dia, você que nos acompanha, né? Tenho certeza que você vai adorar esse material que vai ser disponibilizado por essa fera aqui que é o Felipe Feliciano, uma das grandes referências no país na hipnoterapia. Felipe, de uma forma geral, quais são os tipos de tratamento, alguns benefícios que a hipnose pode trazer para a vida das pessoas? Bom, a hipnose ela trata uma série de questões, né, das mais diversas possíveis, mas eu costumo dizer que hipnose, o carro-chefe, né, é ansiedade, depressão, vícios, fobias, alergias, enfim. Tudo aquilo que a nossa mente é capaz de criar, a gente pode tratar através da hipnose. As pessoas dizem qual que é o limite para se tratar através da hipnose. A gente acredita, e eu como hipnoterapeuta acredito piamente que toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. Então, partindo desse princípio que o nosso corpo não adoece porque ele não sabe o que fazer com aquilo, mas porque ele está nos avisando que algo está errado, né? Uma vez que a gente entende isso, a gente pode acessar
buscar a causa e ressignificar aquilo que incomoda. E é isso que a gente vê. Tantas e tantas causas que são tidas como intratáveis pela medicina tradicional e por outras linhas de estudo, vêm até a terapia, a hipnoterapia, e em uma sessão, 2 sessões, resolvem, ressignificam aquilo. E quando eu falo isso, eu gosto sempre de associar que hipnose, hipnoterapia não é pó de pirlim-pim-pim, não é mágica, né? Porque a hora que a gente fala sobre tratar questões que as pessoas passam às vezes 15, 20, 30 anos sentindo em uma sessão, as pessoas dizem, isso é bom demais para ser verdade, né? É um estalar de dedos lá e tudo vai ser resolvido. E de fato ele é proporcionalmente muito mais efetivo do que outras tantas técnicas, né? Mas a hipnose, a hipnoterapia, ela não tem nada a ver com mágica, ela não tem nada a ver com milagre, como muitas pessoas associam, mas é um estado natural da nossa mente e a gente utiliza de um processo, de um protocolo, para poder entender como aquilo foi originado, causado pela mente subconsciente e ser limpo da mente subconsciente. E poucas técnicas têm a eficácia suficiente para acessar essa causa e ressignificar de forma tão efetiva, por isso os resultados da hipnoterapia. Fantástico, né, gente? Você vê quantos benefícios pode trazer. Agora, eu vou pensando esses pontos que você vai colocando até para as pessoas poderem situar, né? Quando você fala, às vezes a pessoa tem algo ali que enroscou. Vamos simplificar e exemplificar dessa forma, né? Num determinado ponto lá da infância, enroscou em algum ponto e aquilo passou pela correria do dia a dia, pela fase de crescimento, pelos compromissos e tudo, mas aquilo ali sempre é como uma pedrinha no sapato, ela sempre dá um incômodo, né? Por menor que ela seja, ela vai incomodar sempre você. Como é que a hipnose, então, ela me deixa acessar, falar aquilo que se tornou normal, aquele incômodo, como o exemplo da pedra do sapato, que está há anos me incomodando ali. Quando você tira aquilo, o alívio que você traz para a pessoa é uma coisa absurda. Agora, não é você que traz, é a pessoa que vai acessar aquilo ali e ela vai retirar aquela pedrinha no sapato. Sem dúvida, sem dúvida. Nós como hipnoterapeutas, a gente não faz a mudança, né? A mudança, a transformação, ela é feita pelo próprio cliente, pela própria pessoa, né? A gente é só agente de transformação, a gente é só agente de mudança. E inclusive as pessoas têm esse costume de buscar a heterocura, né? Como eu sempre digo, que é esperar que o outro resolva o problema por mim, esperar que o medicamento resolva o problema por mim, esperar que o externo resolva o meu problema. Isso não vai acontecer. A hipnose, assim como todo e qualquer tipo de cura, né, é uma autocura. Não existe a heterocura, mas a autocura. E o medicamento, embora ele seja um auxílio externo, ele também promove a autocura. Ele vai atuar em componentes, em partes do seu sistema imunológico, do seu corpo, para te facilitar a se defender de uma bactéria, de um vírus, de um sintoma, enfim. E voltando a esse assunto, né, a como se originam esses problemas, como você falou das pedrinhas do sapato, né? Grande parte das coisas que nos traumatizam, elas estão lá na nossa infância. Quando a gente é muito mais imaturo, a gente tem dificuldade de interpretar os fatos, né? Como eu sempre digo, o que nos traumatiza nunca é o fato, mas a interpretação que a gente dá para aquele fato. Se alguém morar na favela, para aquela pessoa que mora na favela, potencialmente ela vai se abalar muito menos em ver alguém sendo baleado na frente dela do que para a grande maioria das pessoas, né? Se eu vejo alguém sendo baleado na minha frente, com certeza eu vou ficar envolvido, vou me emocionar, aquilo vai me trazer uma sensação, uma emoção muito ruim. Mas para quem está acostumado a ver aquilo, um policial, né, uma pessoa que faz parte do meio dela, ela é capaz de passar do lado do corpo, ir lá, tomar um banho, assistir novela e segue a vida. Então, as coisas que nos fazem sentir tristes, chateados, magoados e nos traumatizam, via de regra, o problema nunca está no fato, mas na interpretação que a gente dá para aquele fato. E o ponto de ser criança, né, Carlos, de grande parte está lá na nossa infância, é que quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente não tem maturidade para interpretar os fatos. A gente viveu poucas coisas.
A gente não tem a nossa versão de mundo bem consolidada, bem estabelecida. Então, com aquela pouca bagagem, a gente olha para o fato e pode interpretá-lo de forma a se traumatizar. Só que muitas coisas que acontecem ao longo da nossa vida não são suficientes para nos trazer a doença, para nos trazer o sintoma. Como a gente fala na hipnoterapia, às vezes aquele primeiro momento lá na infância é só a primeira gota do copo. Mas conforme as coisas vão acontecendo, vão avançando, outros fatos vão se sucedendo e esse copo vai enchendo, 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 até o momento em que a gente não aguenta mais sentir aquela sensação, aquele acúmulo, o copo já está transbordando. E aí no momento em que ele transborda de fato, que aquela última gota no copo cai e transborda, é que a gente somatiza numa doença. Então, as pessoas, muitas delas vêm até mim e dizem assim: ah, Felipe, eu sou depressiva desde que meu pai morreu. Eu sou depressiva desde que tal coisa aconteceu, ou eu não dirijo desde que eu bati o carro aqui há um ano atrás. E aí quando você faz o processo e vai buscar entender a origem, a primeira gota no copo, essa primeira gota no copo é quando ele estava lá com o pai no banco de trás ou na boleia de um caminhão e um outro carro bateu neles. Então ele nem dirigia naquela época, nada não fazia parte daquele contexto de eu guiar, mas estava associado com aquele fato e aquilo foi acumulando a partir daquele primeiro momento na infância, acumulando, e aquele acidente adulto fez com que ele se tornasse, tivesse medo, tivesse pânico de dirigir, por exemplo. Entende? E essa questão que se cita bastante aqui em relação à infância, né? Que é uma fase, como você disse, a gente não tem a maturidade suficiente ainda, e a gente pode citar também essa questão desse período de formação de caráter, de entendimento, de momento de você perceber o mundo, e obviamente nós percebemos o mundo através dos nossos olhos, mas do exemplo dos nossos pais, dos nossos avós, depois dos primeiros coleguinhas da escola, da professora, e tem um período, né, que isso realmente tem uma participação grande na formação da personalidade da pessoa e também desses mitos. Sim. Acontece isso, Felipe? Por que grande parte desses traumas estão lá na nossa infância? Como eu já disse, porque a gente não tem maturidade para interpretar os fatos, mas falando sobre o viés da hipnose, uma coisa que é formada ao longo desse período, dessa primeira infância, é o que a gente chama de fator crítico. O fator crítico, ou senso crítico, né, ele é um guardião da nossa mente subconsciente. Ele é como se fosse o guarda, o segurança da balada, né? E ele está lá para poder proteger tudo que não está alinhado com a sua versão subconsciente, com a sua programação subconsciente. Então, vamos imaginar da seguinte forma. Você se sente triste, você é depressivo, se sente triste, não tem motivação para nada. E aí eu digo para você assim: Walter, você é incrível, você é muito legal, você é incrível. Essa sugestão ela vem, bate no fator crítico da sua mente, que é esse filtro. O fator crítico, que é esse guardião, olha para dentro do subconsciente, que é a sua versão, a sua real versão, e fala: incrível, feliz, eu sou legal? Não, eu não sou assim. Eu sou infeliz, eu sou triste, eu sou incapaz, eu não sou nada disso que ele está dizendo. E aí ele se bloqueia, ele se fecha e rejeita essa sugestão, né? Mas se você pega essa mesma pessoa que se sente mal, que se sente incapaz, que se sente triste, depressiva, e fala para ela: você é terrível, você é péssima, eu estou tentando te ajudar, mas você não quer ajuda, essa sugestão sim entra direto, como se fosse uma flecha no subconsciente. Porque é o fator crítico que está lá para deixar tudo que já está de acordo com o que está lá dentro entrar no subconsciente, olha para dentro e fala: opa, isso aqui sim está totalmente alinhado com o que está lá dentro. Então, pode entrar. Por isso que é tão difícil fazer uma mudança quando o fator crítico já está estabelecido. Porque a partir do momento em que ele se formou, ele se criou, ele só permite que entre para dentro dele tudo que já está alinhado com a sua versão subconsciente que foi formada lá na sua infância. Que impressionante, né? Você vê, e tem alguns, partindo para um pedacinho aí que a gente pode caminhar, a questão do medo, né? Uhum. Porque às vezes a criança ela trouxe o medo do pai ou da mãe, né? Então não necessariamente que ela vai ter medo de altura, por exemplo, mas o pai ou a mãe tem medo de altura, e quando ela chegava perto de um parapeito, algum lugar um pouco mais alto, fala: não vai aí que você vai cair, você vai...
O medo, ele é importante, ele é uma defesa para a gente, né? Ele está ali para nos proteger. Mas o medo em excesso, ele traz uma paralisia no seu crescimento, para a sua vida, né, Felipe? Sem dúvida. O medo é uma das emoções mais essenciais, né? Mais primitivas, mas também mais paralisantes, né? Que as pessoas têm. E o medo não é o grande problema. Né? O medo em si, ele é essencial para a gente. Só que o que nos diferencia, por exemplo, de uma zebra ou de qualquer animal na natureza, como eu sempre gosto de contar essa história, é que a zebra, quando ela ouve o rugido do leão, ela começa a corre para fugir, foge do leão. Mas a hora que ela acabou de fugir, ela olha para trás, olha a volta e o leão não está mais perto, ela relaxa, ela descansa. Ou seja, aquela necessidade de luta ou fuga passou, ela está estável, ela está tranquila e não tem mais ameaça nenhuma. E o corpo dela para de reagir de acordo com isso. Uhum. A grande diferença de nós para a zebra, né, nesse exemplo, ou para todos os animais, é que nós saímos da ameaça, exatamente como eu contei essa história, mas a gente segue ouvindo o rugido do leão. Então, o grande problema é que a maioria dos leões que existem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, os rugidos que a gente ouve são rugidos criados pela nossa mente. Né? A ameaça não está ali, mas por a gente acreditar, imaginar que ela está ou que pode vir a aparecer, a gente reage, o corpo reage exatamente com aquela mesma reação de luta ou fuga que a zebra estava com o leão na sua frente. Perfeito. Ó, pra você ver, esse daí já é um tema, né? Com certeza a gente vai ter um episódio falando só sobre medos, né? E o que a hipnose pode fazer para solucioná-los. E vindo também continuando mais um pouco nessa essência, né? Já caminhando para o finalzinho aqui do nosso primeiro episódio, Felipe, o que mais, assim, você pode citar alguns exemplos, algumas coisas assim, sei lá, pelo menos uns 2 ou 3 exemplos diferentes de como a hipnose ajudou a vida de alguém? Bom, eu trato dos casos mais diversos possíveis, casos de gagueira, por exemplo. Em geral, a gagueira acho que isso é um tema para a gente aprofundar mais adiante. Sim. Óbvio, tudo aqui que a gente está falando nesse primeiro episódio, ele é um bate-bola salteado para a gente poder entender a amplitude de informações que a gente pode se aprofundar mais adiante. Sim. Mas, por exemplo, no caso da gagueira, a maioria dos casos de gagueira começa num cala-boca de pai e mãe. Né? Não fica quieto, não cala a boca. E essa sensação, essa emoção, ela trava, paralisa e armazena ali, estampa na mente subconsciente daquela criança, daquele indivíduo, que eu não posso falar, porque se eu falar, algo de ruim vai acontecer, eu vou ser punido, e a partir daí... Não necessariamente por ela ter o comando do fique quieto ou calha a boca. Isso vem essa reação. Então isso é importante as pessoas entenderem. Não necessariamente a pessoa vai ouvir a mesma palavra que ela ouviu, mas ela vai, quer dizer, o resultado que aquilo causou, como você citou aqui, é algo que vai impedir ela de se expressar, que é muito maior do que alguém mandar ficar quieto só. Sim, esse é o problema, né? Como a gente acabou de falar o exemplo da zebra, embora às vezes ele só tenha ouvido isso 1, 2, 3 vezes lá na infância do seu pai, da sua mãe, por exemplo, ele se torna um adulto. E no momento em que ele vai falar em público ou em um ambiente que não é o ambiente controlado dele, a hora que ele pensa em se expressar é aquela vozinha que vem à mente dele. Fica quieto, engole choro, você não pode falar aqui quem manda sou eu, aqui sou eu que falo. E embora ele não esteja ouvindo presencialmente aquilo, é essa voz que vem para o subconsciente. E a hora que aquilo acontece, trava tudo. Né? Então, um exemplo de gagueira é bem comum, casos de depressão, casos de alergias, pessoas que tinham alergias severas, que não sabiam mais o que fazer, as famosas alergias adiopáticas, né? Que não tem fim, não tem causa. Se for fazer aqueles testes de alergia, tudo reage, né? Então, e quando você vai tratar, existe uma causa, existe um porquê, uma razão para aquilo acontecer. Então é muito curioso entender a amplitude e do mesmo jeito a simplicidade que a nossa mente tem de trazer sintomas para a gente com a intenção de nos proteger, né? Perfeito. Bom, acho que a gente pode fechar esse primeiro episódio dizendo o seguinte:
E você me corrige se eu estiver errado. Claro. A interpretação é que eu estou tirando tudo isso que a gente está falando aqui. A hipnose, ela traz, primeiro, esse entendimento de como você realmente é, você vai te despertar uma transparência de quem você realmente é, e aí vai desencadear e você vai detectar tantas outras coisas que você, embora tenha reações físicas, elas estão muito mais ligadas ao seu subconsciente. Sim, sem dúvida. Os sintomas, como a gente diz, né, que são as reações físicas ou emocionais, mentais, eles nada mais são do que avisos da nossa mente subconsciente dizendo que algo está errado ali. Então, cabe a nós como hipnoterapeutas, né, ou cabe a nós como pessoas, indivíduos, entender aquele aviso como sendo um sinal, né? As pessoas tendem a entender que o aviso, que o sintoma é uma incapacidade do nosso corpo, né? E como eu sempre falo, enquanto a gente tende a julgar o nosso corpo como incapaz, ele vai continuar tentando nos avisar, né? Por isso que tantas pessoas têm sintomas, desenvolvem sintomas ao longo de toda a vida, por uma coisa às vezes simples, mas que não foi dada a devida atenção. Então, olhar para aquilo, entender aquilo como um aviso, acessar, entender onde foi instalado, programado na mente subconsciente e ressignificar, ou seja, limpar isso da mente subconsciente, é o que faz com que ele verdadeiramente, que o corpo verdadeiramente deixe de precisar avisar ele de que algo está errado. Perfeito. E assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio aqui do Exatamente. Mas não antes, sem o Felipe deixar aqui os canais para você que acompanhou o nosso episódio, quer fazer perguntas, quer entrar em contato direto com o Felipe, como é que as pessoas fazem? É isso aí, se você tiver dúvidas, comenta aqui embaixo nos comentários qual dúvida você quer, temas para os próximos vídeos do podcast e se quiser me siga também lá, @FelipeFeliciano, e pode mandar uma mensagem direta, tirando dúvidas e também tendo mais informações sobre esse mundo incrível da mente humana e da hipnose. Beleza? Até a próxima edição. Até mais. Exatamente. Tchau, tchau.